Então vamos lá, eu quero falar com você aí que é assessor, ou seja, a pessoa que presta uma assessoria, ou seja, na área de advocacia, ou seja, na área de contabilidade, na área de finanças, engenharias, cobranças, seja qual for a sua área que você presta assessoria. Eu quero te mostrar o seguinte: existe como você aumentar a sua capacidade de entrega. O que está acontecendo com você hoje, provavelmente, é porque você está aqui na jornada do cliente que eu vou te apresentar agora, você está entregando esse serviço de aceleração. Então, a sua assessoria, ela é para acelerar uma empresa, o seu cliente. Então, eu sempre falo que como é que você acelera um carro com os pneus murchos? Antes de você assessorar uma empresa, você precisa colocar ela em uma dessas jornadas. Ou pode ser na jornada de conscientização, que é educação, é onde você ensina o que fazer, ou é na jornada de direcionamento, que são as mentorias, que é você dar conselhos, o que a pessoa, o que o empresário tem que fazer, o que seu cliente tem que fazer, ou então na jornada de consultoria, que a gente chama de transformação, do ponto A para o ponto B. É você mostrar como fazer e acompanhar o cliente quando ele está fazendo. Quando o cliente ele passa por uma dessas etapas aqui na jornada, você pode acelerar ele de forma fácil. Quer ver eu dar um exemplo? Vou te contar uma história aqui. Por muitos anos, eu tive uma agência de tráfego pago. Era uma assessoria de tráfego pago. Eu fazia pelos meus clientes. Então, como é que era o meu modelo, o meu formato de entrega de tráfego pago? Era uma recorrência. Alguns eu tinha participação de lucros, outros não. Era um fixo, recorrente mensal, mais participação nas vendas. Qual que era a minha atuação que eu fazia como profissional de assessoria? Eu realizava as tarefas para as empresas que tinham essa necessidade operacional de compra de tráfego pago. E quando você é assessor, você costuma ter um maior envolvimento com o negócio do cliente e você tem menor independência. Você está lá no dia a dia da operação. E qual que é a vantagem do cliente nosso ao contratar a nossa assessoria? A vantagem é que ele vai se concentrar no business core dele, ele tem acesso a novos recursos, porque ele está trazendo outra empresa que está investindo também em recursos, e ele acelera o tempo, ou seja, não é obrigado ele contratar uma equipe, treinar, tem os encargos trabalhistas, então é por isso que a parte de terceirização, de contratar assessores para poder fazer o operacional da empresa, tem um caso também de, aqui, eu consigo dar vários exemplos, mas continuando no exemplo do tráfego pago. As vantagens para o cliente é isso, que ele acelera sem precisar treinar, investir em funcionário, essas coisas todas. O legal disso aqui é que você está, às vezes, sofrendo. Provavelmente você que é assessor está sofrendo com o cliente, e eu sofri isso também. Eu lembrava que eu gerava tráfego pago, eu gerava muitos leads para os meus clientes, e os meus clientes não conseguiam converter esses clientes e eles reclamavam que não conseguiam vender. Então, basicamente, eu estava pegando e gerando muitos leads para o cliente, mas o cliente ele não tinha um processo de venda, ele não tinha uma equipe treinada dentro da empresa dele, ele não tinha um CRM para poder gerir os leads, ou seja, eu acelerei a atração de clientes que ele não tinha, mas ele não tinha processos internos para poder ajudar ele a converter isso. Então, o meu cliente normalmente cancelava o contrato em 3 meses, porque na cabeça dele a minha assessoria não tinha dado resultado. Porém, eu fui contratado para fazer tráfego pago, não fui contratado para vender, não fui contratado para organizar os processos de vendas. Mas, como o meu cliente ele não tinha ele não tinha passado por uma dessas fases, ele não tinha conscientização de que o, o tráfego pago só leva cliente, ele não tinha um direcionamento, alguém, um mentor falando para ele o que ele tinha que fazer com esses leads, e ele não tinha passado por uma transformação de uma consultoria, às vezes resolvendo esse problema e criando processos de marketing e de vendas interno. Então, o que foi que eu fiz? Falei assim, poxa,
ao invés de eu ficar aqui sendo assessor, eu tenho uma energia muito forte para colocar novos clientes e eles não ficam mais de 3 meses, então por que que eu não começo antes de entregar a assessoria, por que que eu não coloco eles em uma dessas etapas aqui, para eu poder já ou gerar uma transformação, ou aconselhar eles, ou conscientizar eles do que eles têm que fazer. E foi aí que eu comecei a fazer consultorias. Aí eu criei um programa de crescimento digital, onde ele faz uma coisa específica, né? Porque tem um formato de, eu vou falar agora daqui a pouquinho, o formato de entrega da consultoria. Então, criei um programa de transformação que eu ajudava a implementar o processo de marketing, o processo de aquisição de leads e o processo de conversão de vendas, que era CRM, e treinava a equipe. Então, algo específico, dura 3 meses, e o formato de entrega de projeto. Então, tem data de início e data de finalização, que são acordados, tem um cronograma de entrega. Eu uso uma plataforma de consultoria digital, que esse é o outro jogo, o jogo da escala, enquanto na assessoria você consegue atender aí poucos clientes, por causa que você tem sempre está crescendo a equipe, vira um caos, você tem que estar muito perto da operação. Quanto mais a empresa cresce, mais difícil fica de entregar, mais difícil fica de contratar novas pessoas. Na consultoria, da mesma forma, na consultoria tradicional você só consegue atender 10 empresas por consultor e 5 empresas por consultores. E aí eu vim ao longo dos anos trabalhando em modelos, em processos, trabalhando em estratégias, usando tecnologias para que essa consultoria fosse uma consultoria digital, que ela é diferente da consultoria online. Consultoria online é você abrir uma plataforma de transmissão ao vivo e conversar com a pessoa, é uma consultoria online. Uma consultoria digital, ela tem processos, ela tem um cronograma, ela tem tarefas, ou seja, o cliente usa uma plataforma para se comunicar contigo, para poder ele executar uma tarefa antes de se reunir com você. Com isso, nós conseguimos aqui na Iomark sair de 10 empresas atendidas por consultor para 40 empresas em média por consultor. Fazendo isso, a gente conseguiu escalar e nós deixamos assessoria só para esses clientes aqui que já estão transformados, que já foram transformados. Aí é muito fácil, depois que o cliente tem um processo comercial, ou seja, ele tem CRM, ele tem equipe de vendas treinada, ele tem scripts, ele tem a campanha de marketing de atração de cliente, os canais definidos, ele já está atraindo cliente e convertendo, fica fácil a gente vender para ele uma assessoria de tráfego pago. Então, a gente colocou até algumas barreiras, a gente só faz assessoria de tráfego pago, a gente nem divulga o que a gente faz, nem para os clientes de consultorias. E só para os clientes que foram transformados na consultoria, e aí eles, por necessidade, eles precisam de uma assessoria de tráfego pago. E aí você pode, eu estou dando exemplo de marketing digital aqui, mas você pode usar para a sua área financeira, se você for consultor financeiro, se você for um assessor financeiro, para a sua área de advocacia, se você for um advogado que está lá peticionando tudo, está fazendo, ao invés de ensinar o cliente a fazer, às vezes de transformar ele a fazer, e ele vai lá e contrata outros advogados para ser assessor, mas você está ensinando ele a fazer o planejamento tributário, está fazendo ele a fazer uma recuperação tributária, enfim. Eu consigo dar exemplos para várias áreas, mas vamos continuar no exemplo aqui do marketing digital. Então, vamos lá, a consultoria, a gente conseguiu ter esse formato, a gente mostra como fazer e acompanha, né, a transformação, tem que existir transformação em consultoria, o cliente tem que estar num determinado momento, que é o ponto A que nós falamos, e o consultor tem que levar ele para o ponto B. A gente identifica o problema que ele está passando, a gente cria um plano de ação e acompanha na execução. Então, essa atuação profissional aqui, nós desenvolvemos processos para que o consultor entregue. Então, para os nossos, nós temos 2 tipos de clientes aqui na Iomark. Nós temos o cliente final, que nós atendemos, que é negócios locais, e nós temos nossos clientes, que a gente chama que são os nossos, como se fossem nossos franqueados, que a gente pega o serviço dele de assessoria, que ele tem, nós criamos um produto, por isso eu coloquei o nome de produtos e não serviços,
nós criamos um produto de consultoria ou um produto de mentoria, e aí nós ajudamos ele a vender essa consultoria e ajudamos a treinar os profissionais dele para serem consultores, e a gente vira um parceiro aí de execução e acompanhamento junto. Então, a consultoria, ela faz com que você escale. Então, vamos fazer um exemplo? Aqui na assessoria aqui, eu ganhava entre 1.500 a 5.000 por empresa. Eu lucrava muito pouco, porque o custo era muito alto, muita equipe, muita ferramenta, tinha que ter um espaço grande para colocar a equipe. Na consultoria, não, é diferente. Na consultoria, o único consultor que eu consigo para ele colocar, atender 40 empresas. Então, eu escalo, pago bem um consultor, e com isso eu consigo, não, o consultor, ele é PJ, ele não é contratado, aqui na assessoria normalmente é contratado, e o consultor ganha bem, fica feliz, pode escalar junto comigo, e a gente tem uma plataforma de gestão da consultoria, que digitaliza a consultoria, que cria um produto dentro, onde a gente pode colocar vários clientes dentro. E qual que é a vantagem dos clientes de consultoria? A vantagem de contratar um consultor é que ele soluciona um problema que ele não está conseguindo resolver, um problema específico, a consultoria vai lá, levanta o problema, cria um plano de ação e executa num determinado tempo. A outra etapa aqui da jornada do cliente é o direcionamento, são as mentorias. As mentorias é o quê? A gente aconselha o cliente o que ele tem que fazer. Então, basicamente, o formato de entrega pode ser online, pode ser presencial, pode ser uma mentoria temática para resolver um problema específico. Por exemplo, pode ser uma mentoria simplesmente para definir os canais de marketing que a empresa vai atuar, mas os canais de captação de clientes, específica. Uma geral de acompanhamento, né, mensal, pode ser o seguinte: todo mês vou fazer uma reunião para poder olhar os números das suas vendas, o número do seu marketing e te dar conselhos do que tu fazer para chegar no teu objetivo. A atuação do profissional do mentor, ele compartilha a sua experiência e dá direcionamento para que o empresário conquiste melhores resultados e supere os obstáculos. As vantagens para o cliente que contrata um mentor: esse cliente economiza tempo, energia e dinheiro na tomada de decisões. Então, é um formato, basicamente, de aconselhamentos e direcionamento. E aí vem essa etapa aqui da jornada do cliente, que é a conscientização, que é a parte de educação, ou seja, você está ensinando o que seu cliente tem que fazer. Quais são os formatos de entrega? Workshops, pode ser online, presencial, desafios, imersões, palestras, cursos online, e-books, infográficos, mini treinamentos, livros impressos. Qual que é a atuação do profissional que entrega esse produto de educação? Ele cria conteúdos pagos para ensinar de forma didática o que fazer para resolver um problema específico do seu cliente. As vantagens do cliente de contratar isso aqui: o cliente aprende o que fazer antes de contratar os serviços. Ou até com isso aqui, ele começa a se profissionalizar e fazer sozinho, ao invés de contratar. Como é que acontece a jornada? Não necessariamente o cliente começa de educação, vai para mentoria, vai para consultoria, vai para assessoria. Aqui, na Ilmac, a gente faz uma sessão estratégica, que é como se fosse uma mentoria, é a nossa campanha de aquisição, onde a gente entende o que o cliente precisa, e a gente entende as dores dele, os problemas dele, a gente dá um conselho, e o conselho dele normalmente é para ele ir para uma consultoria nossa. A gente diz o que ele tem que fazer e fala para ele: quer fazer com a gente? O como fazer, contrata nós. Então, essa é a nossa campanha. E como é que a gente traz as pessoas para uma mentoria gratuita, que é uma campanha nossa de aquisição? A gente faz um workshop pago, faz desafios, vai lançar livros impressos agora, e vende isso aqui. As pessoas que compram, a gente chama elas para ir para uma sessão estratégica, onde a gente pode vender uma mentoria, pode vender uma consultoria, ou pode vender uma assessoria, ou então pode vender um outro curso, né? Tem algo que está mudando no mercado agora, que é pós-graduação também, e a parte de educação, pós-graduação.
Então, tá tendo um movimento muito forte aí de infoprodutores da educação, ter sua pós-graduação lá, validada pelo MEC e tudo, MBA e essas coisas todas. Maravilha? Então, assim, isso aqui é uma jornada do cliente que nós usamos aqui na Ionmark, e você que está aí nos escutando pode pensar o seguinte: Ionmark, mas como é que eu faço para poder eu estar com essas 3 etapas aqui também no meu negócio? Então, provavelmente você que está aqui ou já é um parceiro nosso, está assistindo essa aula aqui dentro de algum programa nosso de parceiro, ou então você está assistindo aí e fala o seguinte: olha, eu tenho interesse de parar de ser assessor, ou seja, e, e deixar a assessoria mais para o final. Primeiro eu quero transformar meu cliente e dar direcionamento para ele ou conscientizar ele. Então, eu não sei qual é o teu momento aí, mas independente do teu momento, a gente consegue te ajudar. Maravilha? A gente se vê no próximo vídeo e vamos para cima.